Boa noite, meus irmãos. Vamos ver se vai dar para fazer a live. Que o Senhor abençoe a todos. Hoje mais um dia na presença dele, né? Hoje é dia 26 de julho de 2025. Estamos a 603 dias do término da geração da figueira. Não sei se vocês estão escutando o som da festa que está tendo aqui. Mas é uma bateria danada, um rock and roll lascado. Boa noite, Júlia Paula. Boa noite, Grace Almeida. Shalom, Simone. Graça e paz, Val. A todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Se o barulho atrapalhar aí vocês, porque para mim tá me atrapalhando um monte. Carol, boa noite. Paz, Rose. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Mônica Barra. A todos sejam muito bem-vindos. Parece uma coisa, né? Boa noite, Aline. Boa noite, Fernanda. Bem no horário, né, que a gente tem a live para fazer. É festa do lado de cá e festa do lado de cá. Os dois lados. Nenhum barulho para vocês aí. Ainda bem, né? Ainda bem. Paz, Tânia. Shalom, Maria Rita. Espero que não atrapalhe, porque tava de um jeito que chegava a doer o ouvido. Aí diminui um pouco o volume, falei, vou entrar então, né? É terrível. E aquele rock and roll pesado, então já viu, né? Não tem esse que não fique nervoso. Eu não sou de me incomodar com barulho, mas tem certos barulhos que não dá. Mas vamos lá. Deus está no comando, né? Ainda bem que vocês não estão escutando. Ainda bem. Mas não está tão alto mais. Não tá, tava de uma altura tremenda. Graças a Deus, ainda bem. Já fica melhor, né? Pelo menos a palavra de Deus sai limpa de qualquer som, qualquer ruído. Boa noite, Maris. Quinta-feira tinha batucado atrás da minha casa, me levantei e fui orar, não deu meia hora e pararam, graças a Deus. É o que eu tô pedindo aqui, para que Deus interfira. A hora que eu coloquei o post, aí a pouquinho eles baixaram o som. A paz, Vânia. Aí a pouquinho eles pelo menos baixaram um pouco o som. Aí começou aqui do outro lado também, mas ali do outro lado parece que pararam. Mas vamos lá, né? Muita coisa aí acontecendo, como nós estamos vendo. E eu tava ouvindo um advogado agora há pouco, porque eu tô muito atenta ao que está acontecendo no Brasil. Por que eu tô atenta ao que está acontecendo no Brasil? Porque de uma hora para outra o Brasil virou o centro das atenções. De uma hora para outra o relógio profético começou a se voltar para o Brasil, além de Israel. Presta atenção. O relógio dos acontecimentos, o relógio profético dos acontecimentos está parado aqui na terra brasileira. Aí hoje de tarde eu estava ouvindo alguns advogados e estava ouvindo alguns analistas. E um deles disse uma coisa muito interessante, muito, mas muito interessante, que o Trump, o trombeta, Shalom Joelma, ele precisa, Shalom Andréia, ele precisa alinhar toda a América as Américas Central, Norte e Sul. Ele precisa alinhar a ele. Preste atenção nisso. Isso é profético. Ele precisa alinhar as Américas a ele. Então o Brasil está sendo colocado à prova. Está sendo testado como ele vai fazer isso, como ele vai conseguir fazer que todos os governos, tanto da América do Sul como da América Central e América do Norte, que a América do Norte compreende México, Canadá e Estados Unidos. E o Canadá e o México não tem regime alinhado a ele. O regime alinhado a ele é somente na América Central, alguns países da América Central e Argentina. O restante não. Então ele está dando um choque muito grande no Brasil
para que ele possa tirar o Brasil como exemplo. Ele vai destituir o governo brasileiro, tá? E ele possa tirar como exemplo para poder destituir os outros governos. Porque é o seguinte, no momento que ele consegue desmontar o Brasil, ele desmonta o resto. Isso é profético. Por quê? Porque ele é a besta da terra. E as Américas pertencem ao mesmo rumo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender como é que diz, aquilo que eu estou tentando passar aqui. Não é porque vocês não entendem, é porque eu sou dura de explicar. Eu sou difícil para explicar. Então, eu queria que vocês entendessem. Ele precisa, aliás, a profecia precisa que as Américas estejam alinhadas a ele. Presta atenção. As Américas é a base do governo da besta da terra. Não podemos esquecer que a besta da terra, ela precisa de muita energia, ela precisa de muitas terras raras, ela precisa de muita condição, boa noite Patrícia, para alimentar a inteligência artificial, porque na realidade a inteligência artificial que é a arma do anticristo reger. Ela é a arma que vai reger o mundo. Presta atenção nisso. Então, por que ele quer pegar a Groenlândia? Porque a Groenlândia tem um dos maiores níveis de terra rara, tá na Groenlândia. Presta atenção nisso. A Europa já não tem mais nada. Tem um pouco na Ucrânia. A Ucrânia é o principal. É o principal que tem lá. A África tem muito. Brasil em quantidade. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa governar desde o início, desde lá da Groenlândia, entendeu? Então, aí é que tá, porque os olhinhos puxados tem, vou dizer para vocês, nada, ele tem 40% do território, quase do nosso território. Quase 40%, irmãos, eu vou ser sincera para vocês, ele tá muito inserido aqui. Aí lá em Apocalipse fala que o dragão dará a sua autoridade, o seu poder à besta. Ah, que besta? A besta da terra. Tá entendendo? E aí você começa a associar que a besta da terra e a besta do mar ficaram agora uma só. Por quê? Porque são da mesma nacionalidade. São americanos. Presta atenção, eu estou aqui desenvolvendo um raciocínio, tá? Um raciocínio. Para a gente poder entender o momento que nós estamos passando. O momento que nós estamos. O Brasil está assim com o dragão, tá? Aliás, a América do Sul está assim com o dragão. Não é só no Brasil, eles estão metidos em tudo quanto é lugar. Em todos os países da América do Sul, eles estão enfiados. A jazida de lítio que tem na Bolívia, se não me engano, é deles. Tá entendendo? Uma parte da Amazônia foi vendida para eles. Presta atenção, gente. Então, eu tô achando que quando... Eu estou achando, que quando fala ali em 3 de Apocalipse que o dragão dará o seu poder à besta, esse dragão, nós sabemos que é a China, né? Ela tem o principado do dragão sobre ela. E eu tô achando que ela vai dar a concessão para que a besta da terra haja aqui. Eu posso estar enganada. Nós vamos ver os dias passarem. Eu estou aqui compartilhando com vocês aquilo que eu estou mais ou menos ligando um ponto no outro. Boa noite, Suzana. Eu não sei se eu estou certa, não sei. Mas pelo que eu ouvi esse advogado falando hoje, ele é um advogado internacional, e ele dizendo que o que Trump está na realidade fazendo é alinhando todos os governos da América, das 3 Américas, ao seu governo. Se o mito entrar aqui, o mito vai botar a China para correr daqui. Entenderam? Então, ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem. Vamos aguardar o que vai acontecer. Agora entrou uma guerra aí, Taiwan e Camboja, é isso? Eu não lembro agora. Não, Taiwan não, é 2 países da Ásia aí estão em guerra, né?
já está anunciando que ele vai defender. Lá no Twitter tem muita postagem dizendo que Trump já se tem como governante do mundo. Lá no Twitter tá assim. Tailândia, exatamente. Tailândia aí é Camboja, é isso? Tailândia e Camboja, acho que é Tailândia e Camboja, né? Ele já está fazendo a paz lá. Ele já está fazendo a paz lá. E lá no Twitter está direto e reto falando que ele é o governante mundial. Então tá certo, Camboja e isso mesmo, e Tailândia. Ele já está lá fazendo acertos. Ele já vai viajar para a China para avisar para a China que se a China receber qualquer um dos desterrados daqui da nossa terra, né? Como os filhos do hominho que não tem esse dedo, né? Como como é que fala? Os togados. Se a China receber, ele vai impor sanções terríveis sobre a China. E a China, por mais que ela esteja num patamar já elevado, ela depende do americano. Ela depende, não tem jeito. Ainda a força naval é que mede a potência de um país. Ninguém ainda conseguiu passar a força naval americana. Entendendo? Ninguém ainda conseguiu ultrapassar a força naval americana. Então, irmãos, vamos ficar de olho nas notícias, porque as coisas vão acontecer rápido, tá? Elas vão acontecer rápido. Pelo que eu tô vendo aí, né? Pode ser que o Brasil entre aí numa negociata, porque parece que o hominho que não tem um dedo, né? O hominho que não tem um dedo, parece que já tá arregando, né? Já tá voltando para trás, né? Porque o chefe dele aqui do Brasil, que é o Amorim e o Cabeça de Ovo, já estão levando a Magnística na cabeça, né? Então vamos aguardar. Mas, Ruth, você tem que falar essas coisas na live? Tenho que falar, porque nós estamos no final dos tempos. E essas notícias fazem parte da volta de Jesus. Por aí nós vamos vendo como estão andando as coisas, para que nós não erremos. Presta atenção. Para que a gente não erre. Exatamente, antigamente a Força Naval era da Inglaterra. Mas os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele avança, né? Ele avança como supremacia, né? Ele é a grande Babilônia de hoje, né? Ele, aliás, não só ele, né? São 3 lugares. Ele, Roma e Inglaterra. Entenderam? É uma tríade. Inclusive, se vocês pegarem no mapa, você vai ver que faz um triângulo. Observa, pega o mapa e faz, ó, Washington, Londres e Roma. E fecha embaixo. Para você ver, vai dar um triângulo. Um triângulo meio tombado, mas vai dar um triângulo. Entenderam? E que seja exatamente, na venda de armas e tudo mais, né? E tudo mais. Então é uma superpotência. A China ainda não conseguiu chegar a isso. Ela é também uma superpotência, mas ainda não conseguiu. Então o dragão, ele ameaça. A Bíblia não diz que o dragão vai reinar. Não, diz que o dragão passa o seu poder à besta, entendeu? Ela passa o seu poder. Eu creio naquilo que eu estou vendo, que é o poder que ela tem aqui nas Américas, tá entendendo? É o poder que ela tem nas Américas. Eu creio que ela possa passar este poder para a besta da terra, porque o dragão, pela localização dele, ele pertence aos reis do Oriente. Eu estou falando em questão de país, tá? Agora, como é que diz? A potestade que está lá, naquele país dos olhinhos puxados, é o dragão. A potestade é o dragão, né? A potestade que rege lá é o dragão. E eles pertencem aos reis do Oriente, né? Eles pertencem aos reis do Oriente. Então, vamos aguardar os próximos passos. Aí eu estava escutando o Dr. Chiquini, né? Que é o advogado como é que é o nome dele? Desse menino que foi preso, não lembro agora o nome do menino, e ele falou o seguinte, que o Brasil está sob estado de Leviatã. Interessante, né? Ele não é crente, gente, pelo menos não sei se ele é crente,
Mas ele disse que o Brasil está sob o estado de Leviatã. O que é o estado de Leviatã? É o estado contra o povo. Ele falou, é Felipe Martins, obrigado, Fernanda. Isso mesmo, ele é o advogado Felipe Martins. Ele disse que o Brasil está sob o estado de Leviatã. E ele diz que quem conduz o estado de Leviatã é o cabeça de ovo. E nós sabemos que a potestade do Brasil é Leviatã. Nós sabemos disso, que a potestade que rege o Brasil é Leviatã. E o estado de Leviatã, juridicamente falando, é o estado contra o povo. Gente, ó, só não pega coisa na fala deles quem não conhece a palavra de Deus. Mas quem está estudando a palavra de Deus, quem está buscando, tá? Na boca desses homens está toda a informação que nós precisamos. Então, recados de Deus para nós. Tá entendendo? Por isso eu escuto muito esse pessoal que não é crente. Eles não são... Eu não sei se o Dr. Chiquinho é crente, eu acredito que não. Sei que o Felipe Martins é um rapaz exemplar, um crente de verdade. Pelo menos naquilo que eu tô vendo. E a gente está vendo Deus responder para nós, nos dar a manifestação das coisas através desse pessoal. Inclusive, tem outra coisa que está acontecendo, que eu coloquei no meu feed. Deixa eu ver se eu abro aqui. No meu feed eu coloquei... quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó. Objeto desconhecido espacial foi identificado como hostil e catastrófico a caminho da Terra nos próximos 3 meses. Não sei se vocês leram aí. Nos próximos 3 meses tem um objeto para cair na Terra. Ele tem 209 mil quilômetros. É um negócio assim tremendo, tremendo. Mas não fica só nisso, não. Presta atenção. Tem uma outra informação que eu não coloquei aqui no feed, que eu precisava ter colocado e não coloquei. É que a lei Trump está pensando em usar as leis Gesara e Nezara. Tá mandando o brasileiro... Exatamente. Só que agora ele tá... Exatamente. Tá encurralado. E quem é que comanda ele? Os olhinhos puxados, né? Os olhinhos puxados. Agora preste atenção. Lá no Twitter, na página do pessoal americano, que eu sigo muitas páginas americanas lá, eles já estão falando sobre a lei Gesara e Nezara. Essa lei Gesara e Nezara foi uma lei criada no começo do século XX. E ela era para ser implementada em 1929, na quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não quebrou por acaso, tá? A depressão de 29 não foi por acaso. Ali iria ser implementado a lei Gesara e Nezara. Outro lugar que estavam querendo implementar a lei Gesara e Nezara foi quando caiu as Torres Gêmeas. O que é a lei Gesara e Nezara? É uma lei em que confisca muito dinheiro, dinheiros escondidos por aí, tá? É um negócio bem doido, eu não sei explicar direito não, tá? Vocês procurem informação que vocês vão entender. E esse negócio o Trump está vasculhando. E diz que o Trump, as páginas americanas estão alertando que o Trump vai usar a lei Gesara e Nezara. Aqui no Brasil já foi muita gente presa por causa disso. Por causa desse negócio aí de Gesara, principalmente pastores. Por quê? Porque eles começaram a falar que o pessoal precisava entrar na justiça para receber os parcelamentos da lei Gesara e Nezara. É uma lei praticamente, irmãos, do lado oculto da situação. Ela é uma lei que ela mexe com a nova era. Vocês já ouviram o pessoal aí dizendo de transferências de riquezas no meio dos crentes? Vocês já ouviram isso daí? Vocês já ouviram alguém falar de profecia, de transferência de riquezas? Vocês já ouviram?
Eu tenho uma turma aí que tá falando isso. E tem uma turma que tá até saindo do WhatsApp, passando somente para o Telegram por causa que eles estão achando que eles estão sendo perseguidos porque vão querer tirar o dinheiro deles, que vai haver uma transferência de dinheiro para eles. É isso aí, Nezara e Gesara. Isso é nova era. Escuta o que eu tô falando. Essas profecias, e vocês sabem que eu não sou de descartar profecia, eu não sou de descartar profecia. Não, não sou. Mas essa profecia eu digo para vocês. Exatamente, a Nábia parou de falar, ela parou de falar porque um monte de gente que ela seguia foi preso. Tanto que ela incentivava o povo a pagar advogado para pegar dinheiro dessa lei Gesara e Nezara. Entenderam? Ela só parou porque ela viu que ela ia se complicar. Infelizmente, ela fez essas besteiras aí no fim. Aí até mudou o nome do canal, né? Até mudou o nome do canal. E na época eu avisei pro pessoal, não entra nisso que isso é nova era. Esse pessoal tá brincando com a situação. Presta atenção. Irmãos, isso é mentira. Jesus não falou na palavra dele de transferência de dinheiro. O que não está registrado na palavra, nós não temos que ouvir. E eu tô apavorada de ver um monte de crente que tá enfiado nisso. Um monte de gente que está enfiado na tal de transferência de riquezas. Eles só não falam Gesara e Nezara porque eles sabem que eles podem ser presos. Como tem muito pastor que está preso ainda por causa disso. Pegou o dinheiro de um monte de gente. Entenderam? Então fiquem alertas. Quando vocês verem essas profecias de Gesara e Nezara, transferência de riqueza, caiam fora. Caiam fora, porque isso não vem da parte do Senhor. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que o Senhor vai guardar o seu povo. A Bíblia diz que tendo que comer o que vestir, estejais contentes. A Bíblia não está falando nada disso. Exatamente, tem um monte de gente. E inclusive os americanos. A maioria não acredita. A maioria lá não acredita. Mas o trombeta lá está mexendo tudo para fazer, mas isso faz parte, presta atenção, isso aí faz parte do engano, isso daí faz parte da plataforma do anticristo, essas leis fazem parte da plataforma do anticristo. Quando vocês verem falando, principalmente crente, transferência de riqueza, eles estão dizendo Gesara e Nezara em outro termo, entenderam? Fiquem alerta, meus irmãos, nós vamos ver muito engano, muita gente caindo no engano. Escuta isso. Meu irmão, se nós não vamos poder mexer com dinheiro porque nós não vamos aceitar a marca da besta, você acha que vai haver transferência de riquezas? Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o pobre sempre tereis convosco. Presta atenção. É a doutrina da prosperidade para os tempos futuros, para os tempos da volta de Jesus. Não caiam nisso, meu irmão. Satanás não tem como mexer com o povo dele, com o povo de Deus. Então ele começa a trazer pratos. Pratos, entendeu? Tem profetas americanos dizendo sobre isso. Mas o povo mesmo, que não é crente lá dos Estados Unidos, sabem que é uma trampa. Sabem que isso é uma trampa muito grande, entenderam? Então fiquem alertas, quando ouvirem falando dessas coisas, é cilada, exatamente, isso é uma cilada muito grande. Uma cilada muito grande, nós temos que ficar alertas, tá? Ficar alertas. Mas vamos lá, né? Ontem nós estávamos falando sobre os anjos, né? Sobre os anjos que perderam o seu principado, vieram à terra, coabitaram com as mulheres, e tiveram néfilins, né? Néfilins, tiveram filhos com essas mulheres. Isso está acontecendo outra vez. Boa noite, Denise. Isso está acontecendo outra vez, não se enganem. De uma forma um pouco diferente, mas está acontecendo. Eu coloquei lá no grupo, no Japão já tem úteros artificiais fazendo crianças, gestando crianças. Fala para mim uma coisa. Você acha que essa criança feita num útero artificial, presta atenção no que eu vou te perguntar,
Você acha que essa criança feita no útero artificial tem o sopro de Deus? Você acha que tem? Vou te fazer outra pergunta. Você acha que crianças de proveta, que o óvulo é manipulado dentro de uma proveta, ele não é feito da maneira que Deus deixou? Você acha que tem o sopro de Deus? Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Olha, eles não estão podendo coabitar, apesar que tem muitas mulheres que coabitam com o diabo, vocês sabem disso, né? Que tem muitas mulheres que têm relação com o diabo, vocês sabem disso. Isso acontece. Eu conheci uma prostituta que ela tinha relação com o diabo. Toda noite ela guardava. O duque era um duque. Aí foi que eu entendi. Sabe o quê? Que nas realezas, escuta isso. Não tem duque, conde, essas coisas todas, não tem isso? Pois é. Aquilo ali, aqueles títulos são todos demoníacos. Aqueles títulos são todos do inferno. Aquele rei, o rei, eu não estou falando do rei, né? Mas faz parte. O conde, duque, que mais que tem? Ai, não lembro agora, tem tantos títulos, né? Barão, né? Barão. Eu não lembro se tem mais título, mas acho que deve ter um monte aí. Esses títulos, irmãos, esses títulos, baronesa, esses títulos aí são títulos que Satanás gosta de ser chamado. Marquês, exatamente. Se vocês forem estudar isso a fundo, vocês vão ver Marquês de Pombal, né? Esses homens todos, muitos deles tiveram parte com Satanás. Eles não têm esses títulos à toa. Não tem esses títulos à toa, não. Quando eu vi essa moça falando que ela tinha uma relação sexual todas as noites com uma entidade que era um conde, aí eu fiquei esperta. Aí eu comecei a ligar os ponteiros e eu não sabia o que eu sei hoje. Eu não sabia. Eu não tinha lido ainda o livro de Enoque. Entenderam? Então presta atenção. Hoje penso assim, a vontade do Altíssimo sem manipulação do homem. A palavra de Yahweh é clara, não devemos entregar nossa confiança em homens. Exatamente. E Paulo diz, né? Cuidado com a falsamente chamada ciência. Agora presta atenção. Antes eles coabitavam com as mulheres e tiveram filhos com elas, né? Está aqui registrado no livro de Enoque. O livro de Enoque deveria estar na Bíblia. Não está. Ele é citado por Jesus. Não falando livro de Enoque, não, mas ele faz citações que tem no livro de Enoque. Para ele fazer citações que tem no livro de Enoque, é porque eles liam o livro de Enoque. Como é que diz? Judas fala sobre Enoque na carta dele. Entenderam? Fala sobre Enoque na carta dele. Então, o livro de Enoque deveria estar dentro da Bíblia. Irmã Ruth, nas igrejas não fala nada dessas coisas. Minha segunda live, estou impressionada e gostando muito. Não, minha irmã, a igreja não fala. Eles, para falar a verdade para você, isso aqui assusta. Entendeu? Isso aqui assusta. Só que para o crente verdadeiro, isso daqui abre o horizonte para você entender a palavra de Deus, entende? Abre o horizonte para você entender que você tem que se consagrar pelo Senhor para você ter a vida eterna. Tá entendendo? Entendeu? Pois é, conheço uma pessoa que comprou um título de baronesa. Exatamente, que dá para comprar os títulos, dá para comprar. Entendeu? O senhor fala, né, pastor? O senhor fala, glória a Deus que o senhor é um pastor. O senhor não é o pastor o senhor não é qualquer pastor, o senhor é pastor de verdade, né? O senhor é um pastor que está dentro da palavra. E eu não sou contra os pastores que estão dentro da palavra, não. O que eu falo aqui, pastor, o que eu falo aqui são sobre aqueles que são lobos, não aqueles que são de verdade, que são sacerdócio, que têm o dom do sacerdócio. Não é contra esses que eu falo de jeito nenhum. Tanto que eu posto muita coisa de vários pastores, que você vê a fala deles, é a fala sincera, é a fala da realidade, não. Eu falo dessa corja aí que
leva o povo para, sabe, leva o povo para, como é que fala? Para o inferno. O que eles querem é a gordura do povo, né? Mas é isso aí. Eu queria ler com vocês aqui ontem. Nós lemos o capítulo 9. Ficou o capítulo 10 para ler o capítulo 11. E eu quero ler com vocês aqui. As igrejas normalmente doutrinam, não falam da palavra. É exatamente isso. Ela coloca objeções, né? Entendeu? Coloca objeções. Mas não leva para a verdade da palavra. Lê a Bíblia conforme está escrito na Bíblia, né? É isso aí. Mas vamos no capítulo 10. Eu quero ler o capítulo 10 hoje do livro de Enoque e vou ler o Salmo 82 para vocês entenderem o Salmo 82. Porque tem muita gente que diz que Salmo 82 é a pré-existência. A pré-existência não existe. E eu posso provar isso. Pré-existência não existe. Presta atenção. Mas vocês vão entender o que é o capítulo 82 de Salmos, junto com o capítulo 10 e 11. Aliás, capítulo 10, 11 e 12 do livro de Enoque. Entendeu? Então, presta atenção aí. Então, o Altíssimo, capítulo 10. O santo e grande falou e enviou Uriel ao filho de Lameque. Presta atenção. Então Deus mandou o anjo Uriel, com o nome de Uriel, ao filho de Lameque, e disse a ele: vá até Noé e diga a ele em meu nome. O anjo foi falar com Noé, que é filho de Lameque. Diga a ele no nome de Deus, para se esconder. Irmãos, lá em Isaías diz o quê? Entra no teu quarto e se esconde por um pouco de tempo. Você lembra disso? Olha a relação de Isaías com o livro de Enoque, o que Deus mandou falar para Noé. Shalom, Luciano. Vá até Noé e diga a ele em meu nome para se esconder. É mesmo, quem lembrar aonde está em Isaías isso, por favor, põe aí para mim, que fala, né? Entra nos teus aposentos e se esconde por um tempo, até que a ira passe. Põe aí para mim, por favor. E revele a ele o fim que está se aproximando. Irmãos, nada diferente de como está agora. Revele que toda a terra será destruída e que um dilúvio está prestes a chegar sobre toda a terra. Não está falando sobre um pedaço da terra, está dizendo sobre toda a terra, que destruirá tudo que estiver sobre ela. Não vai ser diferente agora. Certo? E instrua-o para que ele possa escapar e a sua semente, o que é? O seu sêmen, possa ser preservada. Quer dizer, a sua posteridade. Eles iriam recomeçar a terra outra vez. E o Senhor disse para Rafael: prenda Azazel pelas mãos e pés e lance-o nas trevas. Azazel, presta atenção. E faça uma abertura no deserto que está em Dudael. Gente, onde fica esse deserto? Eu estava pesquisando, esse deserto ele está lá no Egito. E lance-o ali e coloque sobre ele rochas ásperas e pontudas, e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre. Ó, a Denise colocou Isaías, presta atenção, Isaías 26, 20, anotem aí, ó. Isaías, vou até anotar aqui no meu livrinho, 26, 20, tá? Que é escapar, tá? Que fica escondido, se esconde, é para se esconder. Exatamente, ô Aline. Pedras pontiagudas. Vocês não viram esses dias que estavam descobrindo o que tinha lá de baixo? Vocês não viram que estavam descobrindo as pirâmides? Liga os pontos, meus irmãos. Liga os pontos. Olha lá, ó. E coloque sobre eles rochas ásperas e pontudas.
e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre, e cubra o seu rosto, para que ele não possa ver a luz. No dia do grande julgamento, qual é o grande julgamento? É o julgamento do trono branco. Não é o julgamento do trono de Cristo, não. É o julgamento do trono branco. Que ele seja lançado no fogo. E cure a terra que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Que as suas feridas, a ferida da terra, possam ser curadas, para que os filhos dos homens não morram todos, devido às coisas secretas que os vigilantes revelaram e ensinaram aos filhos dos homens. Presta atenção, liga teu radar. Uma irmã ontem perguntou para mim se anjo pode ter filho. Pode. Pode que jeito? Eles se materializam. Tanto que o que nasceu foram deformidades, né? Eram gigantes, deformados. Não eram homens, não. Era deformação. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa era a grande briga. Essa era a grande encrenca. Porque eles tinham inveja dos homens, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo? Isso era o problema. A raiva deles era essa. E como a terra inteira foi corrompida pelos trabalhos que foram ensinados por Azazel. Irmã Ruth, levanta esse seu livro para eu ver a capa e comprar também. Você não vai achar com a mesma capa, tá? Mas é esse aqui, ó. Você pede Enoque, o etíope, tá? Enoque, o etíope, tá? Você pede na Amazon. Na Amazon você acha ele, tá? Olha aqui, ó. E como a terra inteira foi corrompida pelos trabalhos que foram ensinados por Azazel. Responsabilize-o por todos os pecados. Olha isso. E o Senhor disse a Gabriel: proceda contra os bastardos. Quem são os bastardos? São os filhos deles. Os bastardos são os filhos deles. E réprobos. E contra os filhos da fornicação. Eles são bastardos, réprobos e fornicários, entenderam? E destrua os filhos dos vigilantes dentre os homens, e envie-os uns contra os outros, para que possam destruir-se mutuamente em batalha. Exatamente, gigantes. Porque não terão uma vida longa, e eles suplicarão por seus filhos, mas nenhum pedido que fizerem será atendido. Irmão, anjo pecou, não tem salvação. Anjo pecou, não tem arrependimento. Não tem pedido de perdão. Anjo pecou, acabou. Presta atenção. Porque eles têm esperança que os filhos tenham uma vida eterna. Eles achavam que eles, coabitando com as mulheres e dando prole para eles, os filhos iam ser eternos como eles. Olha aqui, Deus colocou aí que cada um deles vivam 500 anos. Olha isso. E o Senhor disse a Miguel: vá, informe a Samiasa. Samiasa era o líder da turma. E os que estão com ele, que se uniram às mulheres e se perverteram com elas em toda a sua impureza. E quando os filhos deles tiverem se matado mutuamente, e eles tiveram visto a destruição de seus amados, prenda-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do julgamento e dia da consumação deles, até que o julgamento eterno seja consumado. Irmãos, aqui ó, vales da terra. Nós vemos pirâmides por toda a terra. Tem pirâmide no Egito,
Tem pirâmide no México, tem pirâmide nos Estados Unidos, tem pirâmide na Amazônia aqui no Brasil, que está encoberto, já foi descoberto, está encoberto pela mata. Tem pirâmide no que eles chamam de Polo Sul, que é a borda da Terra. Tanto que Hitler ia lá. Atrás do que ele ia lá? Aí é que tá. Atrás do que Hitler ia lá. Tem um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas eles entram no lugar e vê os anjos petrificados. Aquele filme é verdadeiro. Aquele filme não é brincadeira. Aquele filme é verdadeiro. Olha aqui, ó. Presta atenção. Naqueles dias serão levados ao abismo do fogo e ao tormento e prisão em que serão confinados por toda a eternidade. E todos os que forem condenados e destruídos serão atados com eles até o fim de todas as gerações. E destrua todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, porque desviaram a humanidade, levando-a ao erro. Destrua todo o erro da face da terra e faça com que todo o trabalho mau chegue a um fim. E deixe a planta da justiça e da verdade aparecer, e ela se constituirá em uma bênção. Os trabalhos da justiça e da verdade serão plantados em verdade e alegria para sempre. Então todos os justos escaparão, todos os justos, e viverão até que tenham gerado milhares de filhos, e viverão todos os dias de sua juventude e da idade avançada deles em paz. E então toda a terra será cultivada com justiça e plantada com árvores, e será preenchida de bênçãos. E todas as árvores desejáveis serão plantadas e plantarão vinhas, e a vinha ali que plantarem dará vinho em abundância. E para cada semente que for plantada, cada medida dará 1000, e cada medida de azeitona dará 10 prensas de azeite. E purifique a terra, eliminando toda a opressão, toda a iniquidade, todo o pecado e toda a impiedade. E destrua na terra toda a impureza que a contaminou. E todos os filhos dos homens se tornarão justos, e todas as nações me oferecerão adoração, me louvarão e me venerarão. Presta atenção. E a terra será purificada de toda impureza, pecado, punição, tormento, e eu nunca mais enviarei castigo, quer dizer, enviarei água para destruir a terra, sobre ela de geração a geração eternamente. Presta atenção. Escuta isso aqui. Vou ler o capítulo 11. E naqueles dias eu abrirei as câmaras de bênção que estão no céu, para enviá-las para eles, para o povo justo, sobre a terra, sobre o trabalho dos filhos dos homens. E a retidão e a paz estarão juntas durante todos os dias do mundo e todas as gerações. Aqui ele não está falando pós-dilúvio, não. Ele está falando aqui no milênio. Presta atenção. Essa parte que eu li de prosperidade aqui é para o milênio. Não é nem agora, tá? Porque nós temos intempéries, um monte de coisa. Mas no milênio, não. Isso aqui corresponde ao milênio. Que nós vamos entrar dentro de poucos anos, nós vamos entrar no milênio em nome de Jesus. Capítulo 12. Antes destas coisas, escuta isso agora é onde eu quero chegar no Salmo 82. Antes destas coisas, Enoque se isolou, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele eram com as dos vigilantes. Vigilantes, irmãos, são esses anjos que caíram. Então, antes deles caírem, eles tinham contato com Enoque. Presta atenção. E os dias deles eram com os santos. Então, Enoque passava os seus dias com os santos anjos. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor de majestade e Rei eterno. E veja, os vigilantes me chamaram, Enoque, o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça,
Enoque era chamado de escriba da justiça. Vai, declare aos vigilantes que saíram do alto dos céus. Eles saíram do alto dos céus. Isso a gente vai ver lá em Judas. Judas vai falar isso. Deixando o lugar eterno e santo, e se contaminaram com as mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra, quer dizer, tiveram relações com ela, e as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com os seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam, lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade nem paz. Presta atenção aqui. Aqui diz o capítulo 13 o seguinte: Enoque foi e disse: Azazel, você não terá paz. Uma sentença grave foi proferida contra você de prisão. Agora presta atenção aqui. Agora nós vamos para o Salmo 82. Mas antes do Salmo 82, eu vou ler Judas aqui para você rapidinho. Só para você entender que o livro de Enoque está no livro de Judas. Aqui diz assim, ó. E destes, no versículo 14 de Judas, está escrito assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Está falando dele aqui. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas impiedades, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Olha aqui, ó. Deixa eu ler aqui um pouquinho antes. Só um minuto. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só achar aqui. Tem aquela parte que diz aqui que deixar na sua... Só um minutinho. Foi levado, branqueado convosco, desarregados. E profetizou Enoque. Eu não tô achando, deixa eu só achar aqui. Aqui, no versículo 6, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. É o que eu acabei de dizer aqui no livro de Enoque. Reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao dia do juízo daquele grande dia do Senhor. Vou ler de novo, versículo 6 do livro de Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Isso aqui confirma o que nós estamos lendo no livro de Enoque. Agora nós vamos no capítulo 82 de Salmo, que o pessoal por aí diz que é pré-existência. Não, isso aqui é um dia de julgamento. Isso que Deus mandou Enoque falar para Azazel está no capítulo 82 de Salmos. Aqui é um dia de juízo. Presta atenção. Deus está na congregação dos poderosos. Que congregação é essa, irmã Ruth, dos poderosos? Dos anjos que são semideuses. Irmã Ruth, da onde você está tirando isso? Meu irmão, você não sabe que esses anjos que estão abaixo de Cristo, de Deus, têm poder? Você não vê o que o diabo faz na terra, não? Você não vê o que o diabo apronta aqui na terra? É isso aqui. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Está aqui, deuses minúsculo, letra minúscula. Vê aí na tua Bíblia para você ver. Esse dia foi aqui, ó. Foi quando Miguel, deixa eu ver onde estão, não. Ariel, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Desculpa, vou falar de novo. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel foram na presença de Deus contar para Deus o que estava acontecendo na terra. E Deus
fez uma assembleia no céu. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. São aqueles que foram feitos um pouco abaixo de Deus. Que não somos nós. Presta atenção. É hierarquia celestial. Até quando julgareis injustamente? Respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Por que ele está falando isso? Porque Deus mandou esses 200 anjos sentinelas, que eram semideuses, que eram esses deuses com letra minúscula, cuidarem dos homens na terra no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, no período pré-diluviano. E esses 200 anjos, o lugar deles de julgamento, o lugar onde eles ficavam era no Monte Hermon. Presta atenção, irmão. Eu estou ligando todos os ponteiros daqui. Como é que é, irmã? Onde está os deuses no capítulo 82? Está aqui no versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Na minha versão, eu estou na versão Ferreira de Almeida. Tá? Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Ele está falando daqueles 200 sentinelas que ele mandou para cuidar na terra dos homens. Não deixar que Satanás os devorasse. Presta atenção. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito. Ele está falando o que era para eles terem feito. Sim, tá poderosa, mas aqui na minha tá aqui, ó. Julga os deuses. Está aqui escrito. Quer ver? Eu vou pegar a judaica. Pera aí, vou pegar a judaica. Vou pegar na Bíblia judaica aqui. Deixa eu só achar o salmo aqui, que o salmo não é no mesmo lugar que tá on. Cada versão ele fala de uma forma, né? Olha aqui, ó. Elohim, aqui fala Elohim, Deus. Elohim, Deus, preside a Assembleia Divina. Presta atenção. Ali, com os Elohim, juízes, ele julga. Elohim, juízes. Elohim quer dizer Deus. El. Só que não é Elohim com E maiúsculo, mas com E minúsculo. Ele julga. Por quanto tempo vocês julgarão injustamente, favorecendo os perversos? Que perversos eram esses? Os caídos da terra, o povo caído da terra. Eles eram julgadores desse período aqui na terra. Shalom, Patrícia. Façam justiça aos fracos e aos órfãos. Assegurem seus direitos. Ele está falando dos homens agora. Esses 200 sentinelas, exatamente, no hebraico está Elohim, que quer dizer deuses. Entendeu? Elohim quer dizer deuses. Presta atenção. Socorro os oprimidos e necessitados, liberte-nos dos poderes dos ímpios. Ele está dizendo que eles não estavam fazendo certo. Entendeu? Eles não conhecem, não entendem, vagueiam em trevas. Ele está falando dos homens aqui. Enquanto isso, todos os fundamentos da terra estão sendo abalados. Abalados por quê? Pelo pecado. Meu decreto, agora Deus vai dar o decreto. E ele fala que todo o fundamento da terra está sendo abalado por causa do pecado que esses Elohim, semideuses, fizeram na terra. Meu decreto, quer dizer o juízo. Vocês são Elohim, deuses, juízes. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Depois eu mando para você a foto para você ver, Fernanda. Filhos do Altíssimo, todos vocês, todavia, morrerão como mortais. Como qualquer príncipe cairão. Essa é o que está escrito aqui, quando Deus manda Enoque avisar qual é o decreto dado para eles. Eles iam ficar presos até 70 gerações. E depois eles iriam direto para o extermínio. Meu decreto é:
Vocês são Elohim, quer dizer Deus ou juízes. Deuses ou juízes. Filhos do Altíssimo. Eles são filhos do Altíssimo. Todos vocês, os 200, todavia morrerão como mortais. Como qualquer príncipe cairão. Levanta Elohim, levanta Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. O Salmo 82 é o julgamento que está aqui no livro de Enoque. Quando Deus manda, entendeu? Então, é isso aí. Quando Deus manda aqui, que Enoque avise que não tem perdão. Já foi decretado. A sentença foi dada. Irmãos, presta atenção. Tem gente que fala que isso aqui é pré-existência. Pré-existência não existe. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em nós foi soprado o fogo do Altíssimo, o fôlego do Altíssimo. Presta atenção. Jesus veio e morreu como homem. Por quê? Porque nós somos a imagem dele. Então, se nós somos a imagem dele e Satanás nos pegou no pecado, ele precisava vir para purificar essa criação que Deus fez. Porque nós somos a imagem dele. Não é ele que é a nossa imagem. Nós somos a imagem dele. Então ele se esvaziou da divindade, nasceu como homem, viveu, não pecou, cumpriu toda a lei mosaica, morreu por mim, por você, e nos deu a nós gentios 2000 anos para que nós nos convertêssemos. E agora esse tempo já terminou. Nós estamos a 603 dias do término da geração da figueira. E nós estamos no período de nos encontrar com o nosso Criador. Nós estamos já chegando no período de estar com as nossas vidas em dia na presença do Pai, para nos encontrarmos com o Criador. Você está entendendo como é maravilhoso o plano de Deus para a nossa vida? Como que em meio a esse turbilhão de coisas, Deus nos separou como filhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa mais maravilhosa que é? Meu irmão, por que eu estou lendo isso aqui? Porque nós não podemos cair nas trampas que estão acontecendo. Você precisa estar avisado do que está acontecendo, que esses anjos caídos, que estão, porque houveram 2 rebeliões. Uma rebelião com Lúcifer, a segunda rebelião com os 200 sentinelas, liderados por Samiasa. E onde Azazel disseminou tudo que era segredo que o homem não era para saber, ele disseminou para os homens todos, ele perverteu a terra. Então são 2 rebeliões, 2. E agora está chegando o tempo do acerto de contas, porque o vencimento da carta de posse dessa terra para que Satanás atuasse nela já está vencendo, já está terminando. Por isso ele vem vindo com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta, então ele está trazendo, entendeu? Ele está trazendo tudo que é de ruim para essa terra. Enquanto o Espírito Santo está saindo, ele está entrando com o mal. Porque agora ele tem que mostrar quem ele realmente é. Todo o universo vai saber quem realmente é Satanás e os seus anjos que o acompanharam nas rebeliões. Meu irmão, você é um agraciado de Deus. Você foi contemplado com a vida eterna. Você precisa dar valor nisso. Você precisa dar valor nisso. Você precisa mergulhar a tua leitura na palavra de Deus. Você precisa entender, pedir ao Senhor para te elucidar a palavra dele. Você precisa buscar a face do Senhor e agarrar na hora do vestido de Jesus, porque ele está voltando. Ele está chegando aí. Falta poucos dias para ele chegar. Como você vai estar? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou passando para você o que a Bíblia diz. O que nos foi vedado, que está na Bíblia, mas foi tirado aquilo que era para a gente ter maior conhecimento, que está aqui. Mas o Senhor é tão maravilhoso que falou para Enoque
entre linhas que isso ia acontecer. Sabe por quê? Porque aqui no princípio do livro de Enoque diz assim, olha isso aqui para você ver. Que coisa mais linda isso. Olha isso aqui. Oh, meu Deus, cadê? Aqui. Palavras, escuta isso. Palavras de bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos e justos que estarão presentes no dia da tribulação. Meu irmão, o que nós estamos passando? Nós estamos em dias festivos? Você está em dia de festa? Eu não estou, não. Eu estou em dia de tribulação. Os irmãos precisam ler também o livro de Enoque, senão o que você fala, o entendimento fica limitado. Sim, mas não é todo mundo que tem condições de ter, né, o livro de Enoque. Porque também para tirar xerox do livro de Enoque não fica barato, fica caro, né? Mas eu estou aqui falando, então quem quiser comprar, compre, né? Quem quiser comprar, compre. Quem não puder comprar, escuta. E escuta logo, porque isso aqui vai acabar. Escuta logo, porque isso aqui vai acabar. Quando Deus falou comigo sobre o livro de Enoque, tem na internet, fica mais ou menos... Quando eu tirei a última cópia, ficou em R$80. Saía mais barato eu comprar o livro, do que eu fazer o... Como é que diz? Entendeu? Tem PDF, você pode mandar imprimir, tem PDF, você pode mandar imprimir aos poucos também, né? Quem não puder imprimir tudo de uma vez, imprime aos poucos, né? Mas é isso aí, seguindo aqui, ó. Então Enoque já avisou que esse livro ia estar nos dias da tribulação, quando todos os maus e ímpios seriam eliminados. E iniciou dizendo, eu sou Enoque, homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus. Olha isso, ó. Comprou, né? Olha aqui, ó. Que teve a visão do Santíssimo nos céus, que os anjos me revelaram, e deles ouvi tudo, e entendi conforme via. Enoque não viu os acontecimentos dessa geração, mas de uma geração distante que virá, com relação aos escolhidos que mencionei, quando iniciei meu discurso. O Santíssimo sairá da sua morada, e o Deus eterno caminhará sobre a terra e sobre o monte Sinai. Lembra de Moisés? Pois é. E aparecerá com o seu poder dos céus, e todos serão tomados pelo medo, e os vigilantes serão tomados pelo tremor, e tentarão se esconder nas extremidades da terra. Está aqui escrito. Alexandre, tem gratuito para você baixar na internet, mas para você fazer ele físico, você tem que mandar imprimir, entendeu? A impressão é que sai cara. É isso que eu estou falando. Então, quem for ver, veja primeiro na Amazon o livro, porque sai muito mais barato do que mandar imprimir. Eu sei porque eu tenho 2 impressos. 2 que eu mandei imprimir, entendeu? E saiu bem mais caro do que eu comprar o livro. Por isso que eu estou falando, tá? Aqui, ó. E todos serão tomados pelo medo, e os vigilantes serão tomados pelo tremor, e tentarão se esconder nas extremidades da terra, e as montanhas altas tremerão e cairão, e os lugares altos serão abaixados. Gente, confirma aqui Isaías 24. Olha isso. E os montes derreterão como cera diante da chama. Nós estamos a poucos passos disso. Isaías 24 está aqui nesse capítulo. E a terra será destruída, e tudo que está sobre a terra morrerá, e todas as pessoas serão julgadas. Mas os justos receberão a paz, e os eleitos serão protegidos, e a piedade estará com eles, e eles todos pertencerão a Deus, e prosperarão e serão abençoados. E ele ajudará todos, e a luz aparecerá para eles, e a paz será feita com eles. Veja, ele vem com miríades de santos para executar o julgamento. Zacarias 14, olha aqui, ó. Zacarias 14. Ele vem com miríades de santos para executar o julgamento sobre todos, destruir os pecadores e pedir contas às pessoas sobre todos os seus trabalhos pecaminosos que cometeram e todas as coisas duras que os pecadores falaram contra ele.
Aqui, irmãos, tá aqui, ó. Eu anoto sempre. Tá aqui, nós temos aqui a Bíblia toda inserida no livro de Enoque. Meu irmão, louva a Deus, porque você é um bem-aventurado. Eu sou uma bem-aventurada. Eu lembro quando Deus começou a falar comigo, há 12 anos atrás, que o Senhor me avisou que o tempo do fim tinha chegado. Eu estava nessa mesma mesa, só sentada do outro lado, cortando uma colcha, nunca me esqueço disso, uma colcha de Dresden. A técnica da colcha era um Dresden que eu estava cortando. E eu escutei, o tempo do fim chegou. Vem uma grande fome sobre a terra, estoca alimento. 12 anos atrás. A moça que trabalhava comigo, eu falei para ela, Aline, eu escutei a voz de Deus agora. O que foi? Eu falei, eu escutei que o tempo do fim chegou e que vai vir uma grande fome sobre a terra e é para guardar alimento. Ela falou, você está ficando doida, você está ficando louca, isso é a sua situação, é isso que você está pensando. Eu falei, não, eu sei quando Deus fala comigo, eu sei. Isso era dia 5 de dezembro de 12 anos atrás, 2013, né? 2013. 5 de dezembro de 2013. Eu escutei. Passou um mês, o Senhor começou a falar comigo, dias de Noé, dias de Noé. E eu fiquei desesperada procurando. E eu falava, Senhor, mas dias de Noé, a Bíblia não fala tanto. Como que eu vou fazer para entender dias de Noé? Meu Deus, e comecei a procurar, comecei a buscar na internet, no Google. Comecei a buscar, de repente apareceu para mim livro de Enoque. De repente, do nada apareceu o livro de Enoque. Eu peguei, baixei o livro de Enoque e mandei imprimir. Mandei imprimir o livro de Enoque e comecei a ler. No que eu comecei a ler, eu fiquei assombrada. Aí eu comecei a descobrir canais de irmãos que tinham tido a experiência mais ou menos como a minha. E eles também estavam lendo o livro de Enoque. E aí foi quando começou a fazer, né? Não era live, era... Aí não lembro como é que chamava antigamente. Não era live, era outra coisa que chamava. Né? Até que a gente fazia corujão, né? Aí não lembro agora o nome. Não lembro o nome. Ai, não lembro. Mas a gente fazia, né? Como as lives de hoje. Hangouts, eram os hangouts. Hangouts chamava. E ali a gente estudando junto. E estudando junto o livro de Enoque, página por página, capítulo por capítulo, e observando na Bíblia o que estava escrito, e ali a gente foi entendendo. Por isso, quando apareceu, nós sabemos que o DNA do homem ia ser mudado. A gente sabia que ia acontecer, porque aqui fala. Mas não sabia que jeito ia ser, né? Que jeito que eles iam mudar o DNA dos homens. E foi quando chegou essa parada toda aí de 2020, foi que nós despertamos para o que era, que ia mudar o DNA dos homens. E vimos que estava numa seringa a mudança do DNA dos homens. Foi tudo muito bem arquitetado. Os anjos caídos estão arquitetando. Por isso eu digo para você, os homens que regem o mundo do lado de cima, presta atenção, faz esse estudo novamente com a gente, irmã Ruth. Não, é o que eu estou trazendo aqui ontem e hoje, né? Sobre os anjos caídos, né? Se vocês quiserem estudar o livro de Enoque, a gente estuda. Junto com, né? Vai lendo a Bíblia e vai estudando ele. E aí, irmãos, eu sei que nós entendemos, aí foi que nós entendemos que dentro daquelas ampolas estava a mudança do DNA. Entendeu? Dentro daquelas ampolas estava a mudança de DNA. E elas estão aí, né? Tá acontecendo, muitos mataram, né? Muitos morreram, né? A síndrome do POF tá pegando todo mundo aí, né? Todo mundo caindo, né? Caidudo de um lado, caidudo do outro, entendeu? E nós estamos aí, meus irmãos, vendo os anjos caídos governarem a terra. Eles estão no governo da terra. Não pensem. Exatamente, Deus vem revelando e juntando os irmãos para juntos despertar outros irmãos. Exatamente isso. Presta atenção, não pensem que os governantes da linha do Equador para cima são gente. Não,
Eles são, na sua maioria, anjos caídos e néfilins. Eu não tenho medo de dizer para você, mas por que, irmã Ruth, da linha do Equador para cima? Você já ouviu falar em países, como é que chama? Como é que nós somos chamados mesmo? Terceiro mundo, né? Por que você acha que nós somos terceiro mundo? Você já parou para pensar nisso? Por que nós somos chamados de terceiro mundo? E eles são chamados de primeiro mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós temos síndrome de cachorro de mudança? Vocês já pararam para pensar nisso? Desculpa a expressão, tá? Desculpa a expressão, mas a verdade é essa. Nós temos síndrome de cachorro de mudança. Não é isso, não? Porque aqui, nesse hemisfério, na parte do Equador para baixo, estão os verdadeiramente humanos. Lá em cima tem os humanos também, mas quem comanda não são humanos. Se tem uma parte de humanos, são néfilins. Por isso eles precisam tomar muito líquido vermelho. Entendeu? Por isso o consumo de carne humana é grande para aquela região. Você vai falar assim, Ruth, você é maluca. Você pode me chamar de maluco, não tem problema não. Eu estudo sobre isso. E lendo o livro de Enoque, a gente começa a entender. Eles, para estarem aqui, precisam de sacrifícios de homens. Preciso que homens sejam derramados sangue. O sangue tem poder de fazer eles permanecerem aqui. Porque esse derramamento de sangue dá lugar para eles ficarem na terra, porque a terra não foi feita para eles. A terra foi feita para os homens, não para eles. Mas o homem abre portas de legalidade para que eles venham e fiquem aqui. Entendeu? Por que você acha que aquele hominho do dedinho assim, né? Fez tanto sacrifício e está fazendo ainda para poder permanecer aí? Ele não é um néfilin. Ele é um agregado a eles. Ele assumiu ser como eles. É loucura, né? Loucura, mas não é não. Se você começar a parar para pensar, você vai entender o que eu tô falando. Mas quando você chega lá, né? Macron, trombeta, famílias reais têm muito ouro. Por que será que eles precisam daquele ouro todo? Você já ouviu falar do tal do sangue azul? Pois é, no tempo de Nabucodonosor, nosso sangue era azul. No tempo de Nabucodonosor, aí para trás, nosso sangue também era azul. Tinha muito ouro no nosso sangue, porque o ouro é um mineral, está na terra. Mas foi tão extraído da terra que algumas famílias têm o sangue realmente azul. Hoje o nosso sangue é vermelho, por quê? Porque nós temos ferro no sangue. Porque nós estamos no pé da estátua, nas pernas da estátua para o pé, ferro e barro. Agora eles estão querendo tirar o ferro também da nossa alimentação. Eles querem tirar a proteína da nossa alimentação, que é o oxigênio o nosso sangue. Tirando a proteína da nossa alimentação, nós vamos simplesmente desmontar como barro. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Liga os sentidos. Por que Nabucodonosor era ouro? Porque tinha grande ouro na terra. A alimentação era perfeita. Foi decaindo, veio a prata. Depois veio o cobre. Isso foi ficando raro. Ouro e prata é raro. Só em alguns lugares do mundo tem em quantidade. Presta atenção. Da prata veio o cobre. Do cobre veio o ferro. E do ferro está no barro. Ferro com barro. É mistura de tecnologia também. Porque os nossos alimentos são feitos em máquinas processadoras. E eles usam o quê? Petróleo. Entendeu? Aí vão falar que petróleo é mineral. Mineral não. Petróleo vem dos fósseis. Mentira. Petróleo é um mineral. Ele dá na terra em proporção.
Na Arábia Saudita tem poços de petróleo que você vê na rua assim, ó, evaporando. Ele não tem fim. O petróleo é a engrenagem da terra. Ele alimenta as engrenagens da terra. Mas, Ruth, como é que você pode falar tudo isso? Porque eu estudo isso há muito tempo. Eu estudo essas coisas há muito tempo. E você vai ligando o que a Bíblia diz, aquilo que a gente vai aprendendo na química. Eu não sei química, mas eu estudo algumas coisas de química para poder entender um pouco mais. Não gosto dessa matéria, mas às vezes é obrigada a entender. Então, meu irmão, nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo na terra. A Bíblia é verdadeira, ela é fiel. Não vai passar um tio dela sem que todas essas coisas aconteçam. E você foi convidado para fazer parte da vida eterna. Você foi convidado para ser rei e sacerdote com Cristo. O que você vai fazer? Você vai desistir de Jesus? Por causa que você está amaziada com alguém? Você vai desistir de Jesus porque você vive como você não deveria viver? Você vive com outra mulher ou você vive com outro homem? Você vive com iguais? Isso não vem da parte do Senhor. Entendeu? Sim, a água está dentro do mar, existe, dentro do mar já foi achado rios de água doce. Só para vocês terem ideia. Entendeu? Prestem bastante atenção, meus irmãos. Prestem bastante atenção. Entenderam? Tá na hora de você colocar a tua vida na retidão da palavra. Não perca a sua vida. Não perca. Larga o pecado. Larga tudo que te afasta do Senhor. O Senhor está te chamando para a vida eterna. Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Você está ouvindo essa mensagem porque você é querido do Pai. E o Senhor está te convidando para você largar da tua companheira, para você largar do teu companheiro, que não vai te levar para lugar nenhum. Vai te levar para o inferno. Esse relacionamento que você tem vai te levar para o inferno. O Senhor está mandando te dizer que hoje é dia de aceitá-lo. Hoje é dia de vir para Jesus. Buscar a vida eterna, ter uma vida de retidão. Ah, irmã Ruth, mas eu não gosto de homem, eu não gosto de mulher. Não tem problema. Você não precisa gostar de homem, você não precisa gostar de mulher. O que você precisa é gostar de Jesus. E quem ama Jesus, larga do pecado. Quem ama Jesus, vive para Ele. Meu irmão, você acha que eu não tive? Hoje eu tô aqui esse maracujá de gaveta que você tá vendo aqui, certo? Hoje eu tô. Mas há 20 anos atrás eu não era esse maracujá de gaveta. Há 20 anos atrás eu era procurada para ver se eu não queria casar. Sabe o que eu fiz? Não quero. Eu quero ficar com o meu Senhor. Para mim, homem para mim, virou mulher. E mulher para mim não faz diferença também. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E você vai falar, mas a senhora não sente solidão? De jeito nenhum. E ainda por cima eu fiquei 6 anos vivendo sozinha. Porque minhas filhas, ó, evaporaram. 6 anos elas sumiram no mapa. 6 anos eu fiquei só, eu e Deus, dentro dessa casa. E eu nunca senti solidão. Sabe por quê? Porque eu me senti abraçada pelo poder da palavra. Entendeu? E o Senhor está te convidando hoje. Paz do Senhor, Winnie Severo. O Senhor está te convidando hoje para largar o teu relacionamento pecaminoso. Para largar isso tudo e vir para os braços de Jesus. Você não gosta de homem, você não gosta de mulher, não tem problema nenhum. Jesus não está querendo saber disso. Porque salvação, meu irmão, é individual. Mas tem uma coisa, para você ter a salvação, você precisa largar do pecado. Entendeu? Amém, minha irmã, amém. Você precisa largar do pecado para você ter a salvação de Cristo. E o Senhor está te convidando hoje. Vem para Jesus. Não demore. Não demore. Vem para Cristo. O fogo está batendo aí dentro do teu coração.
O Senhor está falando comigo, que tem alguém aí, me ouvindo, que o fogo de Deus está te apertando. Sabe o que é esse fogo que está te apertando? É a voz do Espírito Santo, que está falando com você. Sai dessa vida errada que você vive. Vem para Jesus, vem para mim. Jesus está dizendo, vem para mim, porque eu tenho muito mais para te dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo está mandando te dizer. Jesus Cristo está mandando te dizer que Ele é o teu amparo, Ele é a tua companhia, Ele é aquele que vai estar com você todos os momentos. Você não vai sentir solidão, você não precisa de ninguém para ir ao céu, você só precisa da graça de Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor está mandando te buscar. O Senhor está mandando dizer para você que você não tem muito tempo. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa sair dessa vida de imundície que você está vivendo. Você precisa largar desse amor que não é amor. Isso é uma prisão que Satanás te colocou para que você não possa ouvir a voz do Pai. É uma prisão que Satanás te colocou que você não tem como sair dela para enxergar a luz de Cristo. Mas você hoje está enxergando por uma fresta a luz do Espírito Santo na tua vida. E o Senhor está mandando, sai da prisão. Sai dessa, porque você pode sair, porque a tua prisão não tem chave. A tua prisão está na tua mão para você sair dela ou não. Você tá que nem o cavalo. O cavalo, você amarra ele num tronco grosso que ele não pode sair. Mas se você depois amarra ele num tronco, só colocar a corda nele, ele não vai sair do lugar. Mas ele poderia sair. Entendeu? Presta atenção. Tá na hora de você vir para Cristo. Não seja como o cavalo, que só por ter a corda no pescoço está metida numa prisão, está metida numa cela. Mas venha para Jesus, porque Ele te ama. E Ele chamou você para a vida eterna. Mas se você não vier, outro vai tomar a tua coroa. Outro vai tomar a tua coroa. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que nós possamos sair das nossas celas. Celas que não têm chave. Mas, aparentemente, é como se você estivesse chaveado, mas você não está chaveado. É só você invocar o nome do Senhor que a cela destrava. É só você invocar o nome do Senhor que você vai enxergar aonde a cela abre. Vem para Jesus, meu irmão. Ele está te convidando para a vida eterna. Nós estamos a 603 dias do término da geração da figueira. Entendeu? 603 dias para o término da geração da figueira. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida do Teu povo. Um Deus que chama os escolhidos. Um Deus que dá a oportunidade de nós estarmos diante da Tua presença. O Senhor é um Deus que nos dá a oportunidade de abrir a cela e sairmos da cela do pecado. E a gente sair e entrar na maravilhosa graça, entrarmos no pátio celestial, entrarmos no jardim celestial e termos vida com Cristo e sermos de Cristo e alcançarmos sermos reis e sacerdotes com Cristo. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que aqui estão. Eu te agradeço por aqueles que nunca me viram, mas estão aí me ouvindo. E eu te peço, Pai, que a Tua obra seja feita na vida de cada um que está aqui. Que a Tua obra, Senhor, esteja com cada pessoa que está aqui. Que a Tua obra, Pai, esteja, Senhor,
fazendo efeito, que essa palavra possa estar queimando como fogo, com o fogo do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, nesse momento, pela vida da Paula e do Pedro lá em Portugal, da Clara e da sua família lá na França, Senhor. Do pastor Vitor, da pastoração lá em Portugal também, guarda eles, livre do mal, em nome de Jesus, pela vida do Alexandre, da Simone e dos seus filhos, pela Luciana, pela sua família, pela sua viagem dia 31, que o Senhor acompanhe, se assim for da tua vontade, que tudo concorra para o bem. Te peço pela vida do Juliano, da Meire, dos meninos, guarda os teus filhos em nome de Jesus, prospera o caminho deles até a tua volta. Te peço pela Aline e pela Osimira, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, pela Berenice, Pai. Pela vida da Suzana e do seu filho, guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Geni, do Denildo, guarda eles em nome de Jesus. Pelo pastor Luiz, guarda o teu servo, Pai, como trombeta, como um pastor fiel na tua presença, que leva a mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Fernanda, pelas suas filhas, seu esposo, seu primo, guarda eles em nome de Jesus. Pela vida da Cleide, da sua família, pela vida do Alberto, finca os pés do Alberto na tua palavra. Pela vida da Andréia Brown, seu esposo, guarda eles. Pela vida da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, guarda as tuas filhas, sê com elas. Pela vida da Joelma, das crianças, da sua família, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Marta Valéria, da sua filha, da Larissa, suas crianças, Senhor, seu esposo, sua família em geral, que o guarda-chuva de bênçãos da tua filha esteja sobre todos eles, Pai. Pela vida da Rose, pela vida da Isabel, pela vida da Dani e da sua família, pela vida da Eriedna, do Daniel, dos seus filhos. Salvação nessa casa, salvação em nome de Jesus. Pela vida da Patrícia Venâncio, do seu filho, da Fatinha, da vida da Sara, da vida da Aline Cristo, da Valmira, dos seus pais, das suas filhas, seu marido, pela Viviane, pelo João Vitor, pela Jaque, pela sua família, pelas crianças, Senhor. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Mônica, Senhor, guarda a tua filha, dá a direção para ela daquilo que ela tem que fazer em nome de Jesus, Senhor. Guarda a tua filha. Pela vida da Estela e a sua família, pela vida da Dani Cristina, guarda ela, Senhor, debaixo das tuas mãos, a sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida da Celeste, pela vida da Carol Cozen, suas crianças, da Joelisa, da Marisa, da Vânia Lúcia, Senhor, sustenta as tuas filhas debaixo das tuas mãos. Pela vida da Leninha, levanta, Senhor, aquele vale de ossos secos que está lendo na casa da Leninha, em nome de Jesus. Levanta eles, Senhor, para eles entrarem na vida eterna junto com a tua filha, em nome de Jesus nós te pedimos. Te pedimos também, Senhor, pela vida do Charles, que a tua mão abençoe a vida do teu filho, pela vida da Vanilda, pela vida da Crica, pela vida da Beth Borba, guarda ela, Senhor, livre do mal. Atende ao pedido da tua filha a respeito da irmã dela. Te peço pela vida da Irene Lara, pelo seu esposo. Guarda, Senhor. Te peço pela Cleidiane, pela sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, os seus olhos, sua visão. Pai, restaura a visão da Poliana em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Restaura a visão da tua filha. Te pedimos pela vida do doutor Ivane e da sua família. Guarda eles debaixo da tua mão poderosa. Pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Pai, sua família. Guarda ela, Senhor, no meio daquele serpentário que ela está vivendo lá, em nome de Jesus. Pela Aline Milani, os seus filhos. Pela Nayara Paiva, sua família. Pela Irivane, seus filhos. Pela Eunice, pela Graciele e Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, lá em Belo Horizonte. Guarda os teus filhos debaixo da tua mão. Pela Célia Regina, pela Susan Schatz, Pai, em nome de Jesus. Pela Valéria, pela Ana Guiar, a sua mãe, que a mãe dela é que nem eu, enjoada. Guarda ela, em nome de Jesus.
e me ajuda também a parar de ser tão enjoada do jeito que eu sou. Te peço pela Ana Dourado, pela Laurita e a sua família, pela Edma Souza, pela Kélia Brito, pela Edna Mariá, pela Socorro, Pai, em nome de Jesus, guarda a tua filha, pela Patrícia Faria, pela Simone, pela Tânia e o seu marido e seu filho, guarda eles em nome de Jesus, debaixo das tuas mãos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, sustenta o teu povo na face da terra. Eu te peço pela nossa nação, Senhor, o Brasil. Nós sabemos que o Brasil tem muito a responder diante de ti. Mas aqui dentro, Pai, tem um povo que precisa da tua misericórdia. Aqui dentro tem um povo que te serve. Aqui dentro tem um povo que te busca. Então nós te pedimos na tua ira sobre a nação, lembra do teu povo e tenha misericórdia de nós. A tua ira que será derramada sobre a nação brasileira, nós pedimos, lembra do teu povo, tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, Senhor. Guarda o teu povo nos 4 cantos da terra. Guarda, Senhor, aqueles que ainda vão receber a ti como Salvador. E eu quero te pedir por essa pessoa que está aqui, ouvindo essa live, mas está sem força para sair do calabouço. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque nela e que ela possa vir ter força para sair do calabouço do pecado. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pelo aprendizado dessa noite. Nós te pedimos, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem dessa noite, né? O aprendizado dessa noite, né? Porque o que eu trouxe para você está dentro da palavra de Deus. Não está fora da palavra, está tudo aqui dentro. E nós temos que tomar cuidado para nós não errarmos nesse momento que nós estamos passando. Porque o que foi está acontecendo de novo. De uma forma um pouco diferente, porque agora é a tecnologia que está sendo usada, né? Então é de uma forma diferente, mas não se enganem. É o mesmo pecado, é o mesmo erro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.